Eu vou colocar agora uma das principais histórias desta quinta-feira. Reportagem chegou agora. Nós já mostramos aqui homens que não aceitam o término do relacionamento e atacam mulheres, homens covardes. Nós já mostramos casos de mulheres que não aceitam o término do relacionamento e atacam homens. Mostramos uma, inclusive, ontem que deu tiro, pegou a moto. Lembra? Pegou o carro, desceu para a praia. A história que nós vamos mostrar agora é a primeira vez que eu vejo um caso assim. Um jovem de 28 anos foi morto e a principal suspeita é a sogra dele. Michael era casado, 7 anos de casamento com a filha da Denise. Eles tinham um filho de 1 ano. Só que o Michael resolveu terminar o relacionamento. Inclusive ele falou, olha, preciso de um tempo. Ele chegou a ir para a casa do irmão em Florianópolis. Falou, vou pensar um pouco, mas eu acho que acabou. Mas ele teve que voltar, tem filho. Quando ele encontra a sogra, os dois discutem. A sogra não queria que o casamento terminasse. E ele teria sido morto pela sogra, pela Denise. Nós fomos conversar com o Alisson, o irmão do Michael. E ele pediu justiça para a morte deste rapaz. Informação interessante essa. A mulher não queria que ele se separasse da filha dela. E ele teria informado que a decisão era essa, de que ele não voltaria atrás e que o casamento tinha acabado. Roda a reportagem inédita, vamos ver. Muito abalado, Alisson busca forças para que os responsáveis pela morte do irmão sejam localizados e punidos. O meu único objetivo, desde o início, era poder dar um enterro digno para o meu irmão, né, para que ele não morresse em vão e que essa mulher seja presa, né, porque ela faz maldade, ela fez um monte de maldade. O irmão de Alisson é este rapaz que aparece nas fotos, Maicon Wallace Ramos, de 28 anos. Segundo Alisson, o irmão foi morto com diversos golpes de faca. De uma forma brutal, que não dá nem para ser chamado de um ser humano. Meu irmão foi esfaqueado. A maldade que ela fez não tem tamanho. Segundo ele, a responsável foi a sogra de Michael, Denise dos Santos Sarquete. Eu convivi um tempo, né, quando eu morava aqui em São Paulo. E ela sempre foi uma pessoa agressiva, ela sempre batia nas pessoas, dava tapa. O meu irmão já apanhou diversas vezes. Alisson acredita que a sogra Denise não aceitava o fim do relacionamento de Michael com a filha dela. Na verdade, assim, ela nunca gostou do meu irmão. Porém, ela usava o meu irmão, porque o meu irmão, ele era pedreiro, né? Ele trabalhava com obras e a casa dela, inclusive, quem fez foi o meu irmão. Então, ela usava o dinheiro do meu irmão, usava o trabalho braçal do meu irmão. E depois que ela conseguiu tudo que ela queria, conseguiu a casinha dela, aí ela fez o que ela queria, porque ela nunca gostou do meu irmão. O irmão diz que Michael morava com os sogros e estava tentando terminar o relacionamento. Queria se separar da esposa, mas a mulher dele, que é filha de Denise, não aceitava o fim. Uma semana antes do crime, Michael foi para Florianópolis, em Santa Catarina, passar uns dias com o irmão, para pensar. Mas quando retornou, houve uma discussão com a sogra Denise e ela o atacou com golpes de faca. Ele foi para lá e ele foi no intuito de ficar lá. Ele não queria mais voltar porque ele já estava recebendo ameaças. Ela já havia falado, inclusive, vizinhos ouviram ela falando que queria esfaquear ele. Então ele já sabia, ele já tinha um pressentimento. Que tanto que quando ele estava lá, a gente falou, Maico, fica aqui com a gente, vamos tentar trazer o Yuri, meu sobrinho, para cá, vamos tentar cuidar dele, né, e cuidar da nossa família. E ele falava, Alisson, eu não quero ir, eu tô indo por conta do meu filho. A família de Michael morava em Florianópolis, Santa Catarina. Segundo Alisson, o irmão, antes da briga, Michael foi passar uma semana em Florianópolis com ele. Queria pensar sobre o relacionamento. Enquanto Michael estava em Florianópolis com a família, recebeu diversas ligações da esposa que estava aqui em São Paulo. Ela queria que Michael retornasse para a capital paulista, mas ele dizia que não. Então, a mulher foi até Florianópolis atrás do marido. Disse a ele que se ele retornasse com ela, os dois mudariam de casa, sairiam da casa da mãe dela e sogra dele e morariam em outro lugar com o filho.
E foi por este motivo que Michael retornou com a esposa para São Paulo. Ele não queria ir. E aí o que ela fez? Não sei se por conta própria, porque realmente ela, né, dizia que amava ele, estavam 7 anos juntos, ou se a mãe dela fez a cabeça dela, manipulou, porque a mãe dela manipulava as pessoas, a Denise, esse monstro. Dias depois do retorno de Michael, a família foi surpreendida com a notícia da morte do jovem. Ele voltou para São Paulo, daí a gente teve a notícia que chegou bem e tal, que estava na casa dessa parente da Denise, na qual eles iriam, né, residir, e ele já estava até vendo trabalho e tal, para poder seguir a vida dele, e aí pouco depois a gente teve a notícia. E pra gente foi a pior notícia da minha vida, né? Quem registrou o boletim de ocorrência foi uma prima de Michael. Ela ficou sabendo da internação do primo e quando chegou ao hospital, recebeu a notícia da morte. Como eu moro em Floripa, eu recebi a notícia e na hora eu já liguei para meus primos e falei, vai lá no hospital, tenta ver qual a situação que ele está, como que está, né, o estado dele, que a gente já vai correndo para ir. E aí quando ela chegou lá, ela conversou com o médico deu a notícia, infelizmente ele veio a óbito. Michael foi morto na zona leste de São Paulo. Antes do crime, segundo o irmão, ele estaria morando na casa de parentes da esposa, bem longe da casa da sogra, que fica em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Nestas fotos, é possível ver que a residência da sogra foi invadida e destruída pelos vizinhos que ficaram indignados com o ocorrido. Quando a gente soube da notícia, e as pessoas foram sabendo, né, porque não é o tipo de coisa que as pessoas não vão saber. Então, meu irmão, ele tinha um coração muito bom e ele era muito querido onde ele morava. Então, as pessoas se revoltaram, quebraram toda a casa dela, invadiram e a casa dela está toda destruída. Michael era servente de pedreiro, estava casado há 7 anos. Deixa um filho de 1 ano. É um cara de um coração muito bom. Ele era aquela pessoa que se você falasse, Michael, tal pessoa está precisando de uma roupa. Se ele tivesse, ele tirava do corpo para dar. Se você chegasse e falasse, Michael, como ele era pedreiro, eu preciso fazer tal reforma na minha casa, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele faria, pelo coração dele. O caso é investigado por esta delegacia na zona leste de São Paulo. Justiça. Eu quero que ela pague. Eu quero que ela seja presa, não só pelo meu irmão, que já foi uma perda, mas meu medo, imagina essa pessoa fazendo mais maldades, se já não fez, né?